Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta agora com a nossa aula de matemática. Gente, a nossa aula de matemática de hoje começa com correção de atividades do LDI. Então a primeira coisa é assistir o vídeo que eu coloquei para vocês no grupo. Quem ainda não assistiu vai parar este vídeo e vai lá assistir o vídeo de correção do LDI. Abre o LDI na página que eu vou falar lá, vai acompanhar direitinho e fazer as correções. É importante que o seu LDI seja atualizado com todas as correções feitas, tudo bem? Depois que assistiu e fez todas as correções, é que vem para cá para assistir esta orientação das atividades que eu estou fazendo e seguir o que está no roteiro de estudos. Olha só, hoje nós estamos revisando sobre frações. Então, aqui no roteiro de estudos, logo de início, você tem aqui este quadrinho que fala dos termos da fração, onde mostra o numerador e o denominador. O numerador é aquele número que fica na parte de cima da fração, e ele é chamado numerador porque ele indica quantas partes nós tomamos do todo. E o denominador é é o número que fica embaixo, certo? Ele recebe o traço, que esse traço tem a ideia de divisão, você sempre lembra disso, tá bom? E ele fica embaixo, recebe esse nome denominador porque ele indica quantas partes o todo, ou a unidade, ou inteiro, foi dividido, tudo bem? Neste exemplo que nós temos aqui, 1/8, ou seja, nós tomamos uma parte de 8, um pedacinho de 8 pedaços, que o inteiro foi dividido em 8 partes, nós tomamos 1/8, tudo bem? Você sabe disso apenas para relembrar, certo? Aí, gente, viu isso, leu isso? Assiste esse vídeo, que é uma introdução às frações equivalentes. Temos algumas crianças, alguns colegas que não entenderam ainda plenamente. E é bom sempre revisar isso. Assiste o vídeo e lê aqui esta parte com atenção, observando essas frações que estão aqui, esses desenhos, não é? Que representam 1/2, 2/4, 4/8 e 20/40. Perceba que essas frações, elas representam a mesma parte do todo. Tanto 1/2, quanto 2/4, quanto 4/8 e 20/40, perceba o tamanho delas aí na ilustração, não é? Quer dizer, nós tomamos um inteiro de mesmo tamanho, nós dividimos ele em 2. Depois dividimos ele em 4, depois em 8 e depois em 40. E aí nós percebemos que essas frações são frações equivalentes. Duas ou mais frações são equivalentes quando elas representam a mesma parte ou a mesma porção do todo. Então, você deve gravar bem isso que está aqui, ó, no finzinho dessa primeira página. Frações escritas de maneiras diferentes, mas que representam a mesma parte do inteiro, são chamadas frações equivalentes. E daí, na segunda página, a gente vai ver como que a gente encontra essas frações equivalentes, não é? Então, olha só, para determinar frações equivalentes a uma fração que foi dada para você, nós multiplicamos ou nós dividimos o numerador e o numerador dessa fração por um mesmo número, sempre, claro, diferente de zero. Então, no exemplo que nós temos aqui, gente, olha só, 1/2, certo? Se eu multiplicar 1/2 por 5, veja, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5, 10. Então, 1/2 tem como fração equivalente 5 décimos. Ou se eu pegasse, então, os 5 décimos e quisesse ver a fração equivalente dele, poderia, por exemplo, dividir o 5 por 5, dá 1, e o 10 por 5 dá 2. Então, 5 décimos tem como fração equivalente 1/2. E assim por diante, tá? Ah, professor, como que eu vou saber quando é para multiplicar ou quando é para dividir? Você vai ter que ler o enunciado do problema, da situação problema, da questão, do exercício, porque é pelo enunciado que você vai saber se é para multiplicar ou para dividir.
tudo bem? Mas multiplicando ou dividindo, e sempre numerador e denominador pelo mesmo número, você consegue encontrar a fração equivalente, tá bom? Aí, gente, nós entramos na parte de simplificação de frações. Podemos facilitar os cálculos matemáticos simplificando uma fração que nos foi dada, não é? Obtendo outra fração com números bem menores, tanto no numerador quanto no denominador. E eu coloquei este exemplo aí para você, que olha só, as frações que estão aqui são equivalentes. 3/6, olha o desenho, nós tínhamos o inteiro, dividimos ele em 6 partes e tomamos 3. E embaixo, o mesmo inteiro, o inteiro do mesmo tamanho, mas nós dividimos ele apenas em 2 partes e tomamos 1. Então, olha só, essas frações 3/6 e 1/2 aqui são equivalentes, certo? Como que nós simplificamos? 3/6 nós dividimos, neste caso, por 3. Por que eu sei que dá para dividir por 3? Porque, olha só, 3 é número ímpar, então eu preciso dividir por um número ímpar. E eu sei que 6, apesar de ser um número par, ele é divisível por 3. Eu consigo dividir o 6 por 3. Se fosse 5, não daria. Seria um número ímpar, mas não daria para dividir, não é? Então, 6 divide por 3. Aí tem que pensar, lembrar sempre da tabuada. Muito bem. Então, olha só, 3/6 nós dividimos o numerador por 3 e o denominador por 3. 3 dividido por 3 é 1. 6 dividido por 3 é 2. E daí encontramos 1/2. Então, olha o que está no balãozinho vermelho. Só podemos simplificar frações em que o numerador e o denominador sejam divisíveis pelo mesmo número. Aí tem que sempre lembrar de tabuada, tá bom? Aqui embaixo, gente, coloquei mais um exemplo. Este exemplo está no LDI, eu trouxe de lá. Olha só, a fração 15/45 pode ser simplificada de diversas maneiras, diferentes maneiras. Por exemplo, eu peguei aqui 15/45 e dividi por 15. 15 dividido por 15 é 1. 45 dividido por 15 é 3. Então, eu alcancei a fração 1/3. 15/45 eu simplifiquei por 1/3. Ou então, ao invés de fazer por 15 direto, eu poderia, por exemplo, simplificar 15/45 primeiro por 5. Divide por 5. 15 dividido por 5, 3. 45 dividido por 5, 9. Então, 15/45 foi simplificado para 3/9. Mas ainda dá para simplificar. Então, eu peguei 3/9 e simplifiquei. Dividi por 3. 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. Nós chegamos ao mesmo 1/3 da fração anterior, não é verdade? Então, ou ainda temos 15/45. Primeiro simplificou dividindo por 3. 15 por 3 dá 5. 45 por 3 dá 15. Esses 5 15avos a gente simplificou mais uma vez por 5, porque era possível simplificar. 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 3. Dá novamente 1/3. Então, veja, são diferentes maneiras de simplificar, sempre lembrando, pensando na tabuada e procurando chegar à menor fração possível. Quando você faz assim, você chega na fração irredutível. Perceba que a fração irredutível de 15/45 é 1/3. Tanto se eu dividir por 15, direto, ou se eu dividir por um outro número, ainda vai sobrar, vai ter um resultado que é possível dividir, simplificar mais uma vez, até chegar a 1/3, tá bom? Aí, gente, olha só. Mais uma vez, aqui a gente lembra o que é fração irredutível. Quando encontramos uma fração que não pode mais ser simplificada, temos uma fração irredutível. Então, olha só. No caso do exemplo da fração 3/6 ali em cima, a fração irredutível é 1/2, né? Porque não há mais um número que a gente possa dividir o numerador e o denominador. No exemplo da fração 15/45, a fração irredutível é 1/3. E aí, gente, a gente encerra essa parte de explicação aqui colocando para vocês um vídeo de simplificação de frações, porque é muito importante que vocês vejam como a gente faz isso para poder exercitar, tá bom? Essas duas primeiras páginas são explicações, revisão de matéria que vocês viram nas aulas anteriores,
Tudo isso você tem no LDI, certo? Aí você vai ler direitinho. Aí, gente, a última página, a terceira página aqui de matemática, são os exercícios. E aí, gente, é o seguinte, se vocês não conseguirem imprimir esta página vocês vão copiar no caderno, tudo bem? Então, lembre disso. A primeira e a segunda página, que é a parte de conteúdo que a gente leu, você só vai ler ou no computador ou no celular. Não precisa imprimir. Se quiser, até pode, mas não precisa imprimir. E não precisa copiar. Agora, esta parte de exercícios, esta folha de exercícios, se você não imprimir, você vai copiar no seu caderno, tá bom? Eu vou parar este vídeo por aqui, porque ele está ficando longo, e volto no outro vídeo para explicar só essa parte de exercícios para vocês. Um abraço, até daqui a pouco. Tchau, tchau!